né? Inclusive, já que a gente está falando de jogadores lesionados, jogadores que estão fora, eu quero trazer aqui, ó, justamente a matéria que saiu hoje pela manhã, né? No dia de hoje, escrita por Gabriele Gomes e também pelo Rafael Teles, do GE, trazendo uma atualização, né, em relação ao departamento médico do Bahia, já que todo mundo fica ansioso, né, e fica ávido por informações em relação a essa situação. Então vamos trazer aqui, né, a informação trazida pelo pessoal do GE. Vamos lá. Tá aí na tela para vocês. Após o retorno decisivo de Ademir, veja a situação dos jogadores no departamento médico do Bahia. 6 jogadores do elenco principal ainda estão em tratamento de lesões na cidade tricolor. A janela de transferência está fechada, mas isso não quer dizer que o Bahia não deve ter reforços para a reta final do Campeonato Brasileiro. Com 6 jogadores entregues ao departamento médico, o tricolor trabalha para fortalecer o time com o retorno destas peças. A ideia é repetir o que foi visto na casa de aposta da Arena Fonte Nova contra o Palmeiras no último domingo, quando Ademir saiu do banco de reservas para fazer o gol da vitória do Esquadrão. Uma lesão no músculo posterior da coxa fez Ademir ser desfalque por 8 partidas. Foram mais de 30 dias de espera, mas o retorno foi recompensado com um golaço. Outros jogadores perto de voltar a jogar, a tendência é que o Rogério Ceni ganhe mais opções e tenha o elenco fortalecido para os últimos meses desta temporada. Departamento Médico do Bahia, lesão no ligamento medial do joelho. João Paulo fora desde setembro, goleiro, né? Canu fora desde abril. Lesão em 3 músculos da panturrilha e no tendão de Aquiles, com necessidade de intervenção cirúrgica. David Duarte fora desde setembro, lesão de retofemoral. Eric, fora desde maio, lesão de retofemoral com necessidade de intervenção cirúrgica. Carlos Alexandre, fora desde agosto, lesão de retofemoral. Eric Pulga, fora desde agosto, lesão no músculo posterior da coxa. E Juan Pablo, fora desde julho, lesão de retofemoral. Velho, são 4 lesões de retofemoral, velho. David Duarte, né? Eric, que inclusive foi uma lesão tão grave ao ponto de precisar de intervenção cirúrgica no retofemoral, né? Carlos Alexandre e Juan Pablo. 4 lesões no mesmo músculo retofemoral, né? Impressionante. O Bahia tem jogadores de todos os setores do campo no departamento médico: goleiro, defensores, meio-campistas e atacantes. Outro ponto que chama atenção é que a lesão de retofemoral, um dos músculos do quadríceps, localizado na parte anterior da coxa, é responsável por 4 baixas. O departamento médico tricolor seguiu um protocolo desenvolvido pelo Grupo CIT para o tratamento das lesões, que no futebol europeu costumam ser tratadas com cirurgias. No caso dos 4 jogadores do Bahia, o único que precisou passar por procedimento cirúrgico foi Eric Volante, né? O meio-campista é o segundo jogador há mais tempo lesionado, chegando ao departamento médico apenas depois de Canu, que está fora de combate desde maio. Já quem está mais perto de voltar a jogar é David Duarte, de acordo aí com a matéria do GE, tá? Detalhes lesionados. João Paulo sofreu lesão grau 2 do ligamento medial do joelho durante um treino. A lesão considerada moderada com reabilitação longa. O goleiro respondeu bem ao tratamento e está em fase de reforço muscular. Vai iniciar o período de transição após a data FIFA, que se encerra no dia 14 de outubro. Ou seja, Ronaldo neles, né? Eu não tenho mais nenhuma esperança de ver o João Paulo titular até o final da temporada, não. Canu sofreu uma lesão grave em músculos da panturrilha e no tendão de Aquiles com necessidade de intervenção cirúrgica. Passou pela fase de transição e a previsão é que inicie nesta semana os treinamentos completos com o elenco. Não tem chance de retornar antes da data FIFA, que começa no dia 6 de outubro. Ou seja, após a data FIFA, pode ser que retorne aí o Canu junto com o David Duarte, né? Está em fase final de uma lesão grau 2 do reto femoral e está em fase de transição evoluindo bem. Deve ser o primeiro a retornar entre os lesionados. Eric sofreu uma lesão grave no reto femoral com necessidade de cirurgia para reinserir o tendão no osso. Está em fase final de transição, com boa evolução. Deve voltar a treinar com o elenco até o fim da data FIFA, no dia 14 de outubro. Na verdade, é isso mesmo, 14 de outubro. Carlos Alexandre, lesão no reto femoral, musculatura em que o jogador tem um histórico de lesões. Chegou a iniciar a fase de transição, mas não conseguiu evoluir e voltou para uma fase de reequilíbrio muscular. Não tem prazo para retorno, Carlos Alexandre. Eric Pulga sofreu uma nova lesão no músculo posterior da coxa causada por impacto. Está em processo final de fisioterapia e não tem prazo para retorno. E Juan Pablo, lesão grave de reto femoral, esteve no limite para fazer cirurgia, mas o Bahia optou por um tratamento conservador. Está em fase final de recuperação, já com treinamentos em campo. Então tá aí, todas as situações que envolvem, né, os atletas do Bahia, as atualizações em relação às lesões. Velho, muito curioso, né? Queria muito, não sei se tem algum especialista na área aí, algum médico, né? Algum fisioterapeuta, alguém que tenha, né, mais capacidade do que eu de falar sobre isso, mas me espanta
as lesões serem tão graves e muitas delas, né, no mesmo músculo, na mesma musculatura, né? Que é a questão da reto femoral, né? Do reto femoral. Enfim. Leno, bom dia. Walter Souza, você acha que na recuperação de Eric Puga ele encontrará dificuldades para retomar a posição com o Sanabria jogando essa bola toda? Por favor, comente. Abraços, irmão. Um beijo grande aí para Walter Souza. Cara, eu acredito que a gente só tem a ganhar com essa situação. Né? Eric Puga não tem ainda, pelo menos de acordo com a matéria que a gente acabou de trazer, né, um período de retorno estabelecido, né? A gente não tem aí um prazo definido para o retorno do Eric Puga. E normalmente quando o cara volta de lesão ou volta de um período tão grande, né, de afastamento, dentro desse processo de afastamento, né, de lesão, ele retorna sempre no banco de reservas. Então, acredito que não é um problema, né? Inicialmente, quando o Puga voltar, quando tivermos o Puga à disposição, né, a gente deve ter o Sanabria titular e quando o Sanabria cansar, deve entrar o Puga no lugar dele. E aos pouquinhos o Puga ele vai entrando, vai ganhando minutos até ele estar bem. Quando ele estiver bem, aí a gente ganha uma nova opção, né? A gente pode continuar tendo o Sanabria titular e o Puga reserva. Se o Sanabria oscilar, tecnicamente, a gente pode ter o Puga titular e o Sanabria reserva. E uma das outras opções também é ter os dois, né? Alguém ser deslocado para o lado direito, e aí você ter o Sanabria e o Puga, né? Então, acho que só quem tem a ganhar é o Bahia com isso. Não vejo, nesse momento, nenhuma necessidade de preocupação em relação a isso, até porque o Puga não tem, neste momento, né, um retorno, né, uma data, uma previsão, né, concreta de retorno. E quando ele voltar, ele vai voltar aos pouquinhos, né? Vai voltar no banco, vai voltar ganhando minutagem ali, 10, 15, 20, até que ele esteja, de fato, apto para poder jogar 90 minutos, sair jogando como titular, né? Muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Então, eu não estou preocupado nesse momento não, viu, Walter? Eu estou tranquilo. Eu acho, inclusive, que é muito bom para a gente, né? Hoje ter o Sanabria muito bem e quando o Puga voltar, a gente vai ter aí a opção de ter os dois ou de ter um pelo outro, tá? Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo.